5 ações bizarras da atual diretoria do São Paulo, comandada por Júlio Casares, que mostram o quanto hoje a diretoria do São Paulo é amadora. Vem comigo e segura essa resenha. Bom, galera, na resenha de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre as últimas ações da diretoria comandada pelo Júlio Casares, que mostram o quanto o São Paulo tem patinado, muito devido às ações bizarras que a atual diretoria do Tricolor vem tomando. E essas ações tiveram início lá no início da temporada. De que forma? Com a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira ação bizarra da gestão Júlio Casares. Por isso, eu quero iniciar te perguntando: qual é a lógica, qual o objetivo da pré-temporada nos Estados Unidos? Será que é só fazer um passeiozinho ali com o Mickey, atrair os holofotes de que está fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos? Qual que é o objetivo? O que traz de benefício para o São Paulo, tanto dentro de campo quanto fora de campo? Será que as questões ali comerciais influenciam e trazem benefícios para o Tricolor? Será que essa preparação aí tem algo diferenciado que vai contribuir aí na melhoria da qualidade técnica dos jogadores do Tricolor? Eu acho totalmente inviável. Eu acho que, devido ao calendário apertado que já temos no futebol brasileiro, iniciar uma temporada aí com uma preparação fora do país, acredito que acaba sendo ainda mais desgastante do que é. Acho que uma preparação aqui no Brasil poderia surtir muito mais resultados positivos do que uma preparação lá fora, que serve mais do que um passeio, do que realmente uma preparação para a temporada. Então, essa é a primeira ação bizarra que eu queria deixar claro aqui para vocês. O segundo ponto aí, que é uma das ações também bizarras demais da gestão Júlio Casares, é com relação à falta de poder do presidente do São Paulo nos bastidores do futebol brasileiro. No Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado após um pênalti aí escandaloso em cima do Vitor Roque, e o nosso presidente não teve poder nenhum de bastidores, de cobrar, de ir para cima, de reivindicar, né, os direitos do São Paulo. E isso tem sido comum, essas atitudes do nosso presidente. Quando trata-se aí de uma eliminação, quando trata-se aí de um momento difícil da equipe do São Paulo, muitas vezes ele some, ele não dá a cara a tapa. Agora, basta aí garantir uma vitóriazinha, que ele já aparece com os jogadores de destaque da partida. É só dar uma olhada aí nas redes sociais do Casares, que a gente vê aí o quanto ele atua de blogueirinho aí nos momentos bons do São Paulo. Já nos momentos difíceis ele some. Some. Se a gente olhar ali em uma de suas redes sociais, já tem uma fotinha comemorando aí os 100 gols do Luciano. Então, assim, ao invés dele cobrar realmente ações e defender o escudo do São Paulo, ele fica aí pagando de blogueirinho na internet, só posta o que lhe convém e nos momentos difíceis some. Então essa é uma das ações aí bizarras também da diretoria do São Paulo. Terceiro ponto que eu queria deixar claro aqui para você, que foi mais uma bizarrice da gestão Júlio Casares, foi aí a frustração em torno da quase contratação de Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, eu sabia que desde o início não viria para o São Paulo. Isso porque o São Paulo é um clube hoje endividado, que não tem dinheiro para contratar jogador nenhum, fica dependendo aí de oportunidades no mercado para tentar trazer algum jogador. Ou é por empréstimo, ou é por jogador que estava parado e faz contratinho de 3 meses. Então essa é a realidade do São Paulo hoje. Então nunca que um clube saudita iria liberar o Marcos Leonardo para o São Paulo. Mas não iria mesmo, por mais que o Marcos Leonardo tenha demonstrado interesse em voltar ao Brasil, em vestir a camisa do Tricolor. Hoje o futebol ele depende de muitas questões para concretizar uma negociação desse tamanho. E, mais uma vez, a diretoria do São Paulo frustrou, né, os torcedores, porque todo torcedor são paulino gostaria muito de ter o Marcos Leonardo na equipe de São Paulo. É o camisa 9 que falta hoje para a equipe do Tricolor. Se tivéssemos um camisa 9 na decisão da Libertadores, certamente o São Paulo teria avançado para a semifinal e teria aí vencido aquele jogo diante da LDU, em que os nossos jogadores aí perderam
um caminhão de gols. Outro ponto aqui que eu acho que a gente não pode nem dizer que é bizarro, mas eu acho que é vergonhoso, é aí a venda dos nossos jovens jogadores para a Europa a preço de banana, a preço aí muito abaixo do mercado, o que desvaloriza não só o atleta, mas também desvaloriza o nosso centro de formação de Cotia e também desvaloriza o São Paulo como instituição. Sem contar aí os prejuízos, né, com relação aos aspectos financeiros, onde o São Paulo poderia lucrar muito mais e acaba aí lucrando bem abaixo do esperado, até porque o São Paulo investe muito nesses jovens jogadores, na sua formação, tanto fora quanto dentro de campo, custeia alojamento, custeia alimentação, custeia aí a preparação física desses atletas para deixá-los aptos, para chegarem prontos aí para o futebol profissional. E quando esses meninos aí despontam e é a chance de o São Paulo aí fazer uma boa negociação, acaba aí vendendo a preço de banana. Sempre com a desculpa de que precisa de dinheiro para sanar dívida, sanar dívida, sanar dívida. Mas como sanar dívida? Se a gente descarta, se a gente rifa os nossos jovens jogadores a qualquer custo, desvalorizando-os e não contribuindo nada com o aquecimento dos cofres financeiros do tricolor, né? Eu acho que essa conta aí muitas vezes não bate. E para finalizar aqui, galera, a quinta e última bizarrice que a gestão do Júlio Casares fez nessa temporada, né, e que diz relação muito a esse final de temporada, são os últimos jogos do Campeonato Brasileiro do São Paulo fora de casa. O tricolor, como todo torcedor são paulino já sabe, está aí na busca por uma vaga na Libertadores. Vai ser difícil, tem confrontos muito acirrados pela frente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Óbvio que uma vaga direta para a Libertadores seria essencial, mas eu não acredito que o São Paulo vá conseguir uma vaga direta. Eu acredito que o São Paulo tem chances aí de beliscar uma pré-Libertadores, né? Não estou sendo pessimista, não estou torcendo contra a equipe do São Paulo. Eu simplesmente acho que hoje, devido aí os confrontos que o São Paulo tem pela frente, diante dos problemas que o São Paulo enfrenta hoje, com a lesão de jogadores, com aí essa oscilação que o São Paulo tem apresentado ao longo de toda a temporada de 2025, acredito que fica um pouco difícil aí do São Paulo conquistar uma vaga direta para a Libertadores. Óbvio que seria o cenário ideal e torço muito para que isso aconteça, mas a gente também tem que ter o pé no chão e saber hoje que a realidade do São Paulo não é tão animadora assim. Mas uma vaga na Libertadores de 2026 seria essencial para o planejamento do próximo ano, seria essencial para aquecer os cofres financeiros do São Paulo, até porque jogos de Libertadores no Morumbi traz uma renda muito importante de público para o São Paulo e certamente o São Paulo ficando fora da Libertadores do ano que vem, os prejuízos financeiros serão enormes e certamente será mais uma temporada aí apagada, sem perspectiva nenhuma para o torcedor tricolor. Então, assim, seria importantíssimo que a diretoria do São Paulo valorizasse os nossos jogos em casa, tivesse aí colocado esses jogos no Morumbi. É óbvio que o São Paulo tem que aproveitar, sim, a estrutura do seu estádio para gerar renda, né? Porque a gente sabe que manter uma estrutura daquela não é fácil, precisa de dinheiro para manter aquilo lá. Mas, assim, o São Paulo, a diretoria precisaria pensar um pouco mais, né? Em jogos decisivos, na reta final, em que o São Paulo precisa do apoio do seu torcedor dentro de casa, vai ter que transferir seus jogos aí, acredito que a maioria deles, para a Vila Belmiro, o que certamente acaba prejudicando. Ainda mais no momento que o São Paulo atravessa hoje, que é um momento de crise, o apoio do torcedor são paulino é essencial para ajudar o São Paulo a sair dessa draga, a sair dessa má fase. E essa é mais uma bizarrice, né, da diretoria do São Paulo, que parece que planeja as coisas, mas depois foge do controle, foge do planejamento, parece que não está nem aí para o time. Então essas são as 5 bizarrices que eu acredito que demonstram o quanto a diretoria do São Paulo hoje é totalmente amadora. Só relembrando aqui as 5 bizarrices que eu acabei de falar. Primeira, pré-temporada na Disney, nos Estados Unidos, serviu para quê?
Segunda bizarrice, falta de poder nos bastidores. O São Paulo é prejudicado constantemente pela arbitragem. E cadê o nosso presidente cobrando? Ele só aparece nos momentos bons. Nos momentos difíceis, de crise, ele some. Terceiro, novela da quase contratação do Marcos Leonardo. Ficou mendigando o jogador. Um clube do nível do São Paulo fica mendigando o jogador para clube saudita. Sendo que o clube saudita sabe da situação financeira do São Paulo, sabe que o São Paulo não tem dinheiro. Uma novela desnecessária, um desgaste desnecessário. Iludiu o torcedor mais uma vez. Quarto, rifou os novos jovens jogadores da base de Cotia. Vendeu para a Europa a preço de banana, a preço muito abaixo do mercado. O que prejudica muito, não só o jogador, mas principalmente os cofres financeiros do São Paulo. E quinto, os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então são 5 bizarrices que demonstram o quanto hoje o São Paulo aí está em maus lençóis com essa nossa diretoria. E aí, galera, você acha que faltou aí alguma presepada da diretoria comandada pelo Casares, que faltou eu mencionar aqui no vídeo de hoje? Se você acha que tem mais alguma bizarrice que essa diretoria fez ao longo dessa temporada de 2025 que eu não trouxe aqui no vídeo, me diz aqui nos comentários qual foi aí a bizarrice que você acha que faltou mencionar na resenha de hoje. E galera, vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!